Como deves imaginar, correr tem imensos benefícios. Nós, na nossa vida mais natural, na nossa era primitiva, corríamos diariamente. Era uma atividade que fazia parte da nossa vida, não é? Como nós corríamos para caçar, corríamos atrás de animais. Aliás, um dos métodos de caça que nós tínhamos era correr atrás do animal até ele desistir, coisa que agora não fazemos. A nossa vida ficou muito sedentária, ficámos sentados imenso tempo e obviamente que isso não traz benefícios nenhuns e é por isso que coisas como tão simples como a corrida, que era natural na nossa era primitiva, agora traz imensos benefícios para a saúde humana. Nós deixámos de fazer coisas que eram básicas no nosso dia a dia. Mas alguns dos benefícios, certamente já ouviste falar disto, mas eu posso falar, é fortalecimento da saúde cardiovascular, ou seja, os teus pulmões ficam mais eficientes, respiram melhor, o teu coração fica muito mais eficiente. Isso é uma coisa que por acaso eu notei bastante. Eu nunca corria muito, comecei a implementar a corrida, depois entrei para o ginásio, pouco depois entrei os dois, mas eu senti esse impacto no coração. E o que é que faz ao certo no coração? Caso tu te perguntes, o teu coração fica mais eficiente, ou seja, cada bombada de sangue que ele dá, cada batimento, manda mais sangue, percebes? Em vez de estar ali a trabalhar devagarinho e quando é preciso mais sangue ele começa a bombar mais rápido e ele consegue bombar com mais força, por assim dizer. Acho que conseguiste perceber. Também, para não falar em gasto calórico, não é? Poderá ajudar imensas pessoas, por exemplo, a perder peso. Além da corrida, também podes caminhar, também ajuda nessa questão do, do gasto de calorias e a perder peso. Ajuda-te de certa forma a dormir melhor, porque começas a ir mais cansado para a cama, não é? Eu no início ia de arrastos para a cama, aliás, fechava os olhos e aterrava, tal como agora. Passa nos vídeos do sono e do ciclo circadiano para perceberes melhor como funciona o nosso sono, para poderes melhorá-lo. E depois também melhora um pouco os músculos, mas os músculos é uma coisa um bocado não tão predominante, porque tu usas-los, certo? Na corrida usas, por exemplo, os gêmeos, o posterior de coxa e outras partes, mas se tu queres realmente desenvolver os músculos totais, tem que ser no ginásio, isso não há solução. Aliás, o ideal seria haver o equilíbrio entre cardio e ginásio, porque eu acho que quem corre muito diariamente, eu vejo um senhor que às vezes passa aqui na minha casa e vai a correr para o ginásio. Estamos a falar numa distância de mais ou menos 10 km. E ele faz isto sempre que vai treinar, o que é mau. Eu considero mau porque ele corre imenso. Quando eu digo imenso, é imenso. E depois ainda vai treinar. E imagino que ele ainda vem para trás. Ou seja, estará a falar de certamente 20 km que ele faz só para ir treinar. Se calhar não tem outras condições, respeito por isso, mas eu acho que não, porque olhando para ele eu vejo que é uma daquelas pessoas que corre. Aliás, muitas das pessoas que correm imenso são demasiado magras e isso terá algumas consequências para o teu corpo. Eu sei que correr ajuda, supostamente deveria ajudar nas articulações e no fortalecimento ósseo, mas quando é em exagero, como o caso deste senhor, a dose que ele pratica é veneno. Muito veneno. Como deves imaginar, o teu corpo tem que absorver o impacto todo de cada passo que tu dás a correr. E não é bem passo, tu chutas o chão, não é? Prontos, correr é basicamente isto. E isso tem um impacto completamente negativo, principalmente quem não treina musculação. Isso é um à parte que eu quero salientar, porque eu vejo mesmo imensa gente a correr. Aliás, a maioria das pessoas que vejo
corre imenso e não treina. E isso vai trazer problemas graves nas tuas articulações, principalmente nos joelhos, ancas, lombar. O teu corpo tem que absorver esse choque e tu, se não tens músculos suficientemente fortes para absorver esse impacto corretamente, vais ter danos graves. Aliás, eu conheço um senhor que às vezes nada, costumo vê-lo, não diariamente, mas algumas vezes por semana. E às vezes até trocamos algumas palavras. Eu costumo ir correr e certa vez estava assim meio a chover, apanhei-o e ele começou a falar para mim, eu abrandei um bocado, fui ao lado dele, começámos a falar, ele estava a passear o cão dele e, e ficámos a falar. Ele disse que quando era novo gostava imenso de correr, só que agora não consegue correr, anda mal, tem imensos problemas nos joelhos e na anca. E obviamente que eu fiquei com pena dele, porque pronto, deixou de poder fazer a atividade favorita dele, que era correr, por, por simplesmente correr demais ou não haver este equilíbrio que eu acabei de falar entre correr e musculação. Portanto, tu podes ter mesmo danos graves nas articulações, podes ter lesões musculares. Eu considero obrigatório a quem gosta de correr e corre mais do que a recomendação diária. A recomendação diária é entre 150 minutos a 300 minutos de atividade aeróbica, ou seja, corridas e etc. E é triste pessoas que gostam de fazer esta atividade, que supostamente seria saudável, mas em demasia não é saudável. Mas também tens de compreender, como eu falei no vídeo das sapatilhas, nós não corríamos na nossa natureza, certo? Na nossa era primitiva, nós não tínhamos alcatrão. Certamente tínhamos algumas pedras, mas nós corríamos em terra, areia, ervas. E esse solo mais mole, por si só já absorvia o impacto. Agora temos que usar umas sapatilhas, mas será o suficiente? Será que aquele acolchoamento das sapatilhas de corrida, aquele amortecimento, aquela espuma toda, realmente consegue absorver o impacto corretamente? Eu acho que não. Cada vez vejo mais gente lesionada com problemas nos joelhos por causa de correr excessivamente. Portanto, tenta alongar bem, fazer umas boas musculações durante a semana, vais ao ginásio. Não digo para ficares num bodybuilder, porque se fores a ver, há bodybuilders que nem conseguem correr. Tens um caso de um youtuber bastante famoso lá de fora, inglês, não me estou a lembrar do nome dele, mas o vídeo ficou viral por ele ser tão ridículo, não é? Por simplesmente correr mesmo muito mal e pouco, não tinha nenhuma resistência. Não digo para seja assim, mas conseguiste ter tipo um misto, não é? Conseguiste ter força, agilidade e conseguir correr, e isso será um caminho direto para uma boa saúde corporal, pelo menos articular e muscular, para a tua vida. E eu agora bem vou falar um bocado de uma parte que me tocou a mim. Ok, eu praticava imensos maus hábitos, fumava, bebia, ficava até às tantas da manhã a jogar PC e eu conheci dois rapazes que trabalharam comigo. Dois rapazes, pronto, um deles era da minha idade, o outro já era mais velho um bocado, mas eram aqui de perto. E eles convidaram-me, certa vez, para irmos correr os três juntos, e eu fui. E eu fiquei parvo como é que uma pessoa daquela idade, eu supostamente sou mais novo, mas ele corre e corre e corre e corre e não se cansa. E foi aí um bocado que isso me despertou assim algo na minha cabeça. E também reparei que nesse dia que foi correr, que foi pós-trabalho, eu saí às 10 da noite e depois do trabalho fui correr com eles então. E nesse momento eu cheguei a casa, tomei banho, comi qualquer coisa e fui direto dormir. Não houve maus hábitos. Não bebi, não fumei,
Não fui para o PC. Simplesmente fui direto para a cama. E repeti isto, pai, mais umas 3 vezes com eles. Depois desisti. A minha vida desenrolou. Voltou tudo ao mesmo. Voltei aos maus hábitos. E quando me fartei, quando realmente eu olhei para mim e o que é que eu estou a fazer à minha vida? Comecei a correr. Sozinho. Saía do trabalho, na mesma, saía às 10 da noite, chegava a casa, trocava a roupa e ia correr. De noite, ia pelo meio de uma ecovia completamente escura e, e posso dizer que a corrida mudou a minha vida nesse aspecto, salvou-me dos maus hábitos, porque eu substituí um hábito horrível por um hábito bom que era desconfortável para mim. Imagina, eu corria um bocado, abafava, esquece, ficava ali, com dores nos pulmões, doía-me a respirar e eu, foda-se, isto é horrível. Mas eu tive a disciplina de continuar diariamente. Eu fiz isto todos os dias durante meses. Não estou a exagerar, fiz isto durante meses. E, e nunca mais fumei. Nunca mais bebi. Óbvio que às vezes ia jogar na mesma, mas eu consegui deixar 2 hábitos que supostamente ninguém consegue deixar com a corrida. A corrida salvou-me nesse aspecto. Foi preciso disciplina. Às vezes, óbvio que tinha vontade, mas eu praticava esses hábitos sempre na parte noturna do dia. Não, nem por isso. E é estranho estar a admitir isto, mas a corrida salvou-me. Eu resolvi o problema dos maus hábitos porque substituí-os pela corrida. E eu imagino que, prontos, eu fazia o que fazia e correr tinha o mesmo efeito. Porque imagina, eu ia dormir meio assim, padrado, drogado, yeah, e, e aterrava logo e comecei a ter o mesmo feeling, mas a correr. E foi aí que eu percebi que as pessoas que praticam os maus hábitos às vezes precisam é de praticar os bons, dar uma oportunidade. Eu dei uma oportunidade a esses meus amigos porque realmente eu gostava deles, eram boas pessoas, faziam-me rir, eram engraçados. E, e lá fui eu. E após uns bons momentos de reflexão, eu percebi-me que a corrida era aquilo que eu precisava. Óbvio que não era só isso, mas era aquilo que eu precisava para deixar a vida miserável que eu tinha. E o facto de tu ires correr à noite, sozinho, eu sei que se calhar nem é recomendável pela ciência correr à noite porque estás a ativar demasiado o teu sistema de cortisol, estás a elevar muito o teu stress, whatever. Mas eu fui e resultou, melhorou a minha vida, mudou a minha vida e graças a isso estou aqui hoje melhor que nunca, mais forte que nunca, mais resistente que nunca e estou cá para contar a história. Aqueles momentos que eu passava cheio de informação a jogar computador e se calhar a jogar telemóvel ao mesmo tempo, enquanto fumava, enquanto bebia, cheios de dopamina e eu substituí por algo que era desconfortável para mim. Tive a disciplina de manter, era cansativo e ao mesmo tempo era terapêutico porque eu olhava à minha volta, olhava para a natureza, olhava para a paisagem, via as luzes da cidade, era tranquilizante. E o facto de eu estar ali sozinho, sem mais ninguém à minha volta, era nunca encontrei pessoas na minha trajetória sozinho à noite. Consegui perceber que era mesmo aquilo que eu precisava. E, e foi isso que eu comecei a implementar. Depois do trabalho, ia sempre correr.
E depois disso comecei a aprofundar o meu conhecimento nesta espécie de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Comecei a ler, comecei a meditar, comecei a fazer imensas coisas que agora faço diariamente, religiosamente, sem qualquer stress, porque já consegui implementar os hábitos. Isso poderá ser outro vídeo, mais dedicado a esta parte dos hábitos, mas a corrida mudou a minha vida por causa disto. Aquele momento que tu estás a correr, a esforçar-te, cansas-te, paras. Aquele momento tu não tens pensamentos na cabeça, não tens a tua cabeça a dizer-te: ei, volta para casa, tens que ir fumar, tens que ir beber. Ei, ai, se hoje não fumas, não vais dormir direito. Ei, não sei o quê. Aquela voz chata que tu tens dentro da tua cabeça, ela cala-se. Naquele momento de esforço, tu só pensas em como é que eu vou chegar a casa? E estou tão longe. É verdade, mas a vida funciona assim. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixa like, partilha, comenta, deixa a tua opinião e espero que genuinamente tenhas mesmo gostado. Mesmo que não deixes like, obrigado por assistires. Vemo-nos na próxima. Humaniza-te.